Olá, meu amigo. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E estamos falando sobre a simplicidade do Evangelho. Nos nossos dias, o sincretismo é o mais popular. Todo mundo quer dizer qual caminho que você acha melhor, vale a pena. Busque o seu, eu busco o meu, todo mundo fica tranquilo. O único problema é que a Bíblia fala que o caminho para Deus é um só. Às vezes a pessoa fica frustrada com isso, fica com raiva. Ou às vezes ficam preocupadas. Que bom, então a Bíblia é um livro cheio de requisito e mandamento, isso. E as pessoas às vezes se desanimam em buscar a Deus antes de começar. Mas quando realmente damos uma olhada nas Escrituras, vemos a simplicidade do Evangelho. A simplicidade da salvação, o amor de Deus, a misericórdia e a graça de Deus. E como Deus deseja e fez tudo necessário para conseguir a reconciliação entre um Deus todo santo e pecadores vis, como nós. E temos várias declarações nas Escrituras que deixam bem claro. Mas também temos vários ensinamentos, vários exemplos, ilustrações, símbolos que afirmam também a simplicidade do Evangelho, da salvação bíblica. E gostaria de chamar a atenção da gente a uma dessas histórias que demonstra, que ilustra a simplicidade. E como Deus fez tão fácil, mas também que reforça a realidade que Deus não brinca com a salvação. Deus não deixa de um jeito qualquer, Ele não aceita qualquer sacrifício, qualquer meio, qualquer jeito. Caim tentou fazer isso e Deus diz, não, isso não. Deus providenciou a salvação perfeita. E é só por aquele rumo que o pecador conseguirá perdão e salvação. E demonstrou isso na palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20. Tem uma história que talvez você ouviu anteriormente. Vou começar lendo o versículo 6 e vou ler alguns versículos dessa história de algo que aconteceu entre Moisés e o povo de Israel, lá no deserto, quando eles tinham uma necessidade de água. Vemos aqui, então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Vou parar ali por um instante. Houve um tempo antes, o povo de Israel, recém-saídos do Egito, no meio do deserto, com sede, falta de água, e eles reclamaram a Moisés e Arão, dizendo, nos trouxe aqui para nos matar o quê? Estamos no deserto, temos que ter água, agora que? E Deus mandou a Moisés tomar a vara e pegar a rocha. Batendo na rocha, água ia sair. E aí, Moisés seguiu as instruções, a água saiu e a nação toda tinha água suficiente para eles, para o gado, para todo mundo. Mas agora, anos depois, Moisés está lidando eles e aguentando as reclamações e as queixas constantes, a desobediência e tudo. Depois de anos, eles estão na mesma situação. Mas agora, esta vez, Deus mandou a Moisés ir até a rocha novamente, mas esta vez só falar. E que a água ia sair. Vamos ver agora o que aconteceu. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água.
E bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Entende o que aconteceu? Deus mandou Moisés ir para a rocha, como antes, e falar. Mas Moisés, pelaquela raiva com o povo, vemos pelo jeito que ele falou, em lugar de só falar ou pedir, ele feriu a rocha. Seja o quê? Ele bateu. De novo. 2 vezes bateu e Deus, por ser misericordioso, ele deixou Moisés ser santificado. Deus ser santificado nos olhos do povo. E a água saiu. Muita água. Mas daí Deus falou para Moisés: agora, por não acreditar em mim, por não obedecer, você nem Arão vão levar a conduzir esse povo a entrar na terra prometida. Vocês vão ter que ficar fora. Às vezes para nós isso é meio difícil aceitar. Nossa, muito difícil isso. Por que Deus ficou tão bravo? Moisés tinha que aguentar aquele povo sempre reclamando, desobedecendo, rebeldes. Seria chato para qualquer pessoa, porque Deus não poderia ter paciência com Moisés. E não é justo, só foi uma coisa. A água ainda saiu, né? Mas por que foi coisa tão importante? Porque Deus estava ensinando algo sobre a salvação. Não somente sobre a água física naquele momento, mas a água viva, a água da vida, que dá vida a cada um de nós, no homem interior, no ser interior. A água da vida com que ele falou com a mulher samaritana. Que ele falava e pregava a multidão, a qual ele convidou em Apocalipse 22, que quem está com sede pode vir e tomar gratuitamente daquela água da vida. Aquela água que é tão importante. Aí, vemos, 1 Coríntios 10, 4 nos diz o que Deus estava ensinando e deixando claro aqui na vida de Israel no deserto. Falaram sobre a rocha no deserto. Em 1 Coríntios 10, 4, Paulo falou: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O exemplo que foi dado foi que aquela pedra, de onde saía a água que daria vida ao povo, era Cristo, aquela água espiritual, aquela rocha espiritual, o símbolo espiritual para nos ensinar como é a salvação bíblica. Pense comigo sobre o que a Bíblia nos diz. Se aquela pedra simbolizava Cristo, então o que nós vemos sobre a simplicidade da salvação, a simplicidade do Evangelho? Vemos primeiro que a rocha é Cristo. A fonte da vida, que dá vida, que supre aquela sede, que sacia o desejo do coração, da alma do homem. A rocha é Cristo. E o que o povo de Israel não entendia durante todo aquele tempo e o que Moisés esqueceu naquele momento, Deus estava não somente suprindo uma necessidade física, mas queria ensinar a realidade profunda e espiritual para eles, que é Deus que salva, é Deus que dá vida, é Deus que sustenta. E aquela rocha era simbólica de Cristo Jesus. Não somente isso, mas a rocha era simbólica, a rocha simbolizava a salvação. Pense comigo como foi no deserto e pense na lição que a palavra de Deus nos ensina. A primeira vez que eles chegaram, precisava ferir a rocha. Mas depois, Deus mandou eles fazer o quê? Só falar. Uma pergunta: quantas vezes Cristo tinha que morrer para dar vida a cada um de nós? Quantos sacrifícios foi necessário para Cristo providenciar ou oferecer para conseguir uma eterna
redenção. Quantas vezes foi necessário ele ser ferido? Ele morrer. Em Hebreus, capítulo 9. Seria bom, no seu tempo livre ou depois de assistir esse vídeo, vai dar uma olhada, lê o capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Hebreus, falando sobre Cristo Jesus, como ele é o melhor sacrifício, que ele é o melhor sacerdote, que ele conseguiu para nós o que era impossível. Mas Hebreus 9, versículo 12, a Bíblia nos diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário. Diz, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 26 diz, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em capítulo 10, versículos 10 a 14, a Bíblia diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Sabe por que era tão importante para Deus, nos olhos de Deus, Moisés seguir a receita dada por Deus? Porque ele estava testificando da realidade espiritual da salvação vindoura. A salvação que Deus ia providenciar uns séculos para frente. Moisés estava testificando da promessa de Deus e a salvação que Deus prometeu. E era necessário ferir aquela rocha? Sim, mas uma só vez. A salvação que Deus oferece, ele ofereceu um sacrifício suficiente, uma vez, para sempre. E o sacrifício de Jesus, a morte, quando ele derramou aquele sangue puro dele, e a morte, sepultura, ressurreição dele, aquela obra salvífica, foi suficiente para pagar completamente à vista a dívida dos teus pecados, e os meus também. E era necessário ferir a rocha só uma vez, e não voltar cada vez, como os outros holocaustos e sacrifícios, que o Hebreus fala, os sacerdotes humanos, imundos, impuros, os sacerdotes como Arão, que constantemente tinha que oferecer sacrifícios, tinha que observar os requisitos e rituais religiosos e todo, e aqueles sacrifícios que eram semelhantes ao verdadeiro, que era uma confissão de fé no verdadeiro que Deus ia providenciar. Aqueles sacrifícios não tinha como aniquilar o pecado, não tinha como tirar a mancha do pecado, mas o sacrifício de Jesus era suficiente. Era necessário ser ferido uma vez. E senão, Cristo ia ter que continuar sofrendo e se sacrificando cada dia, cada ano, conforme aos sacrifícios e holocaustos no Antigo Testamento. Mas a Bíblia e Hebreus fala que ele é o autor de um melhor testamento, de um melhor pacto entre Deus e o homem. E ele efetuou um pagamento suficiente para pagar eternamente a dívida do nosso pecado. É por isso que João Batista falou, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. De todos. A rocha ensinava e testificava da salvação. Sendo ferido uma vez, depois Moisés só tinha que ir e pedir. Só isso. Pedir, falar com tua boca. E quando ele feriu de novo, Deus diz, mas a minha salvação, o meu plano da salvação não é assim. Há muitas pessoas até hoje que continuam sofrendo, que continuam se sacrificando, que continuam tentando fazer uma coisa, uma obra suficientemente boa para ganhar ou merecer perdão e salvação. E Deus diz, mas isso não é como é. Há algumas igrejas, eles têm imagens de Cristo pendurado lá na cruz até hoje. Por que nós não fazemos isso na nossa igreja? Porque Cristo não está na cruz hoje.
Ele está vivo à destra do Pai. Ele sofreu na cruz, mas foi uma vez. E aquela vez é suficiente para sempre. E há pessoas que eles pensam, eu vou ter que rezar, eu vou ter que se sacrificar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que observar tal ritual, tal cerimônia, eu vou ter que me afligir, e assim talvez eu possa conquistar ou conseguir. Meu amigo, não é assim a salvação bíblica. A rocha foi ferida uma vez, e uma vez era suficiente para sempre. E agora é só se aproximar à rocha e pedir a água da vida. E sairá aquela água. Jesus falou à mulher samaritana, se você sabia com quem você estava falando, você pediria a ele, e ele te daria água da vida que acabaria com tua sede para sempre. A rocha era Cristo. A rocha simbolizava a salvação bíblica que Deus oferece. E era tão importante Moisés seguir, porque a terceira coisa é que o testemunho de Deus é sempre verdadeiro e justo. Deus não mostra algo e diz, mas em realidade vai ser assim. Quantas vezes nós vemos uma foto de uma comida num restaurante, né? Especialmente essas de comida rápida, comida corrida. Eles têm uma imagem que parece gostoso, um sanduíche, um hambúrguer, um frango, um prato feito e parece tudo perfeito e gostoso e ótimo, mas quando está servido, às vezes, não parece igual. Isso não é tão bonito como na imagem. Mas Deus não é assim. O que Ele mostra, o que Ele oferece, a realidade é a mesma coisa. É um testemunho, uma testemunha exata, precisa, verdadeira. Em João 3, 14 e 15, naquela conversa com Nicodemos, Jesus falava, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente ali, o Filho do Homem será levantado também, para que os que creem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas então, o que é necessário? Romanos 10 se encaixa bem com aquele símbolo da rocha lá no deserto, com Moisés e o povo de Israel. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto, se com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É pela boca e pela fé. A rocha foi ferida, agora a única coisa necessária é que eu chego até a rocha e peço. E Ele me dará a salvação, perdão, a vida eterna. Não por ser ferido novamente. Quando Ele foi ferido, aquela obra foi suficiente para ser a propiciação dos pecados, e não somente os nossos, mas os pecados de todo o mundo. 1 João 2,2 fala. Você conheceu a rocha? Você reconheceu a tua necessidade, a tua sede espiritual? Você já foi para Ele? Você está confiando na tua obra, nos teus sacrifícios constantes, na tua firmeza, na tua religião? Você está pensando que pela tua obra conquistará a salvação? Não é assim agora. É crendo e pedindo, confessando, uma vez para sempre, a nossa fé no único Salvador verdadeiro, Jesus Cristo, a rocha do qual a água da vida sai liberalmente. Venha, pede a água de vida dele. Aceita. Se tiver pergunta ou dúvida, pode entrar em contato conosco. Seria nosso prazer te conduzir pelas Escrituras no caminho pela vida. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.